Olá, boa noite para quem já for chegando. Vou chamar nossa convidada. Só mais um instante. Sejam muito bem-vindos. Eu não tenho muita prática, então me perdoem, mas desde já eu agradeço muito o apoio de vocês neste momento muito importante para mim. Vamos aguardar um pouquinho. Já chamei a Romy. Vamos ver, ela precisa aceitar. Um pouquinho que ela também não tem prática como eu. Ela disse que é a primeira vez dela no Instagram, na live. Obrigado, Carol, pela força, pelo apoio. Você foi fundamental nesse processo. Roma, eu te mandei aí o convite. Conseguiu Agora entrar? foi. Agora foi. Eu Deixa só eu preciso botar meu sair foninho daqui. aqui. Agora eu consegui sair. Muito obrigada, Romy, por ter aceito. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que tenho que agradecer, né? É um prazer estar aqui, falar de leitura, falar com você, até te conhecer, né, Rogério? Eu conheço a Ádila e Sim, agora ter essa surpresa aí. Que legal, muito obrigada. obrigada. Então, para iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação, porque eu sei que tem gente nova aqui que veio pela Romy, tá? E algumas pessoas também que entraram no meu perfil há pouco tempo. Eu sou Rogéria, eu tenho 3 filhas, tenho uma netinha que vocês vão ver muito aí pelo meu feed, pelos meus stories, que eu sou apaixonada por ela. Eu sou apaixonada por educação, eu sou pedagoga de formação e há alguns anos eu venho estudando comportamento e desenvolvimento infantil. E esse tema é uma coisa que eu gosto muito, a minha família gosta muito, minha mãe comprava enciclopédias, é do tempo da enciclopédia, né? A gente cresceu no meio dos livros, então a gente ama leitura e livros. E a Romy vive e respira livros. Melhor pessoa para falar sobre isso, é uma especialista em livros e leitura. Então, eu vou dar a palavra agora para ela poder se apresentar e falar um pouquinho sobre ela também. Obrigada. Então, né, eu sou a Romy e eu sou bibliotecária, eu amo a minha profissão, me formei pela Unesp em Marília. Né, já atuei 10 anos como bibliotecária, mas em outra área que não a biblioteca pública que eu atuo hoje. Eu morei em Curitiba há 10 anos, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei como bibliotecária também na Pastoral da Criança. Depois eu Que morei legal. 12 anos fora do Brasil, e que não teve nada a ver com a minha profissão, né? Fiquei 12 anos afastada e já tem 10 anos que eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei, eu passei no concurso público da Biblioteca Pública aqui de Maringá. E tô aí, né, nessa batalha da biblioteca pública, que é muito de coração que a gente faz, né? Que a gente trabalha ali. Então Legal. é isso, né? Nesse momento eu também estou na gerência do sistema de bibliotecas públicas em Maringá, né? Para quem não é daqui, Maringá tem 6 bibliotecas públicas municipais. É um sistema grande, a gente tem vários projetos e aí agora eu assumi a gerência de livro, leitura, literatura e bibliotecas. Muito legal. São bibliotecas maravilhosas, eu conheço várias, né? A gente gosta né, de frequentar e quero levar minha neta agora para conhecer também e já encaminhar.
né? Eu acredito muito na leitura, né? A leitura transforma, ela desenvolve a imaginação, a compreensão, concentração, criatividade. Então, assim, para a criança é essencial, né? Para a criança ter um bom desenvolvimento, ela precisa da leitura e a gente tem que incentivar, né? Desde pequeno, desde bebê. E a Home pode falar um pouquinho mais, porque a biblioteca tem vários projetos, né? Para incentivar a leitura. Pois é, né? É isso mesmo, né? Eu acho que a leitura ela tem que começar desde a infância, né? Lá na biblioteca, eu atuo na biblioteca central aqui. Ela tem um espaço um pouco maior do que as bibliotecas de bairro, mas os projetos são desenvolvidos em todas as bibliotecas. Só que na biblioteca central a gente consegue ter um espaço, uma biblioteca. Então, ali as crianças vêm, as mães vêm, é muito importante a participação da família. Deixa eu só tirar aqui, que eu acho que eu tô com... Tá acompanhando, né? Porque a criança não pode ficar sozinha, ela precisa de um suporte ali, né? Exatamente, né? Então, assim, as mães vêm, já trazem os bebês, né? Já querem introduzir, né? Às vezes né? Nós temos, a biblioteca ali tem duas salas, então às vezes eu atravesso de uma sala para outra, tem mães ali olhando a vitrine e eu falo, você quer entrar, quer conhecer? Ela, não, mas meu filho é muito pequeno. Eu falo, não, mas a gente tem um espaço para o seu filho também, né? Aí quando ela entra, ela fala, nossa, mas aqui ele pode vir, mas ele é tão bebê, sim, ele pode vir. A gente tem berço lá dentro, a gente tem carrinho, né, uma cadeirinha para o bebê sentar, e daí eles começam a vir, né, bem pequenininhos, bem bebês, vão ouvindo histórias, né, e aí a gente interage com eles. Um incentivo legal, né? Porque a gente tem que introduzir através da contação de histórias, né? Porque é ouvindo que a criança vai aprendendo e vai se interessando também, né? Pela literatura, pelos livros. A gente começou isso desde que a aluna estava bebezinha mesmo, na barriga da mãe ainda, né? E ela ama livros, né? A minha neta, que é aluna, ela ama livros. Hoje mesmo eu postei uma foto, ela pega, ela mostra pra gente, ela faz de conta que ela tá lendo já. É muito legal. Você vê o desenvolvimento porque você apresentou aquilo para eles, né? E, Rony, como que você acha que a gente pode colaborar, além de levar as crianças, né, para a biblioteca? Como que você acha que a gente pode incentivar as crianças na leitura? Esse é um papel importantíssimo, né? Dentro de casa, né? Os pais leem, né? Na verdade, assim, a própria brincadeira, né? Desde criança. Então, a leitura, ela vem... A criança, ela gosta de brincar. Então, assim, são as brincadeiras. Dali, ela vai desenvolvendo histórias. Ela começa a contar a história desde pequeno, né? Ela pega um brinquedo, ela vem contar. Né? Eu tenho umas sobrinhos também pequenos. A minha sobrinha, ela pega as bonecas e ela inventa as histórias dela. E aquilo é uma história que ela vem contar pra gente. Então, no próprio ambiente de casa, no ambiente familiar, ela vem, né, mostrando isso pra gente. Eu sei contar a história. Então, me ouve, né? Então, a criança, ela já desde pequena, ela conta isso. Porque a gente também conversa. Então, as histórias, elas começam nas conversas, né? E depois elas vão para um livro. Então, e o contrário também, daí tem os livros que a gente já apresenta para eles também. Olha, aqui tem uma história diferente, contada por uma outra pessoa, né? E ali a gente vai introduzindo o livro, mas também tem esse lúdico do brincar, porque a criança gosta de brincar, né? Às vezes ela tá ali, eu não quero ler, né? No livro do jeito que um adulto lê, né? Que a gente é diferente. Então a gente também tem que perceber isso, né? Que tanto brincando, eles estão ali, eles estão interagindo, eles têm a história deles para contar pra gente. E a gente tem que estar atento a isso, né? Eu acho que é bem importante isso. Lá na biblioteca, quando eles vão pro espaço ali de brincar, às vezes a gente conta uma história, a gente só fica ali interagindo, pega um livro, mostra. E às vezes eles soltam algumas coisas e vocês falam, nossa, não estava prestando atenção, mas estavam. A aluna, a gente tem percebido isso, ela começa a querer fazer de conta que ela está lendo já. Ela vai fazer 2 anos agora ainda,
Então, assim, Ah, como que a criança se desenvolve só de ter o livro apresentado, né? Ela já fala as palavrinhas, já aponta. Então, isso desenvolve a isso. criança também no falar, não só É. mais para frente na leitura, que vai ser importante quando ela tiver na parte da alfabetização. Sim, sim. Daí é uma outra fase, né? Que Então, vai se ela é entrar. incentivada desde pequena, né, desde bebê, ela vai continuar querendo ler mais. A gente vê concursos, eu não sei se aqui em Maringá tem concursos de leitura. Eu acho que Maringá tinha também, né? Tinha, Quantos? antes da pandemia nós tínhamos um concurso na biblioteca, é que com a pandemia, né, muita coisa mudou, a gente ainda não retomou algumas coisas, precisamos rever essa parte de concursos de leitura. Nós tínhamos antes que era uma parceria com o Rotary. Era muito E legal. Eu não me lembrava se era aqui, porque eu mudei há pouco tempo para Maringá também, eu estava em outra cidade. Eu vi um post a semana passada de uma pessoa que eu sigo que eu achei muito interessante. Ela tem um livro para ler em família. Eu achei uma ideia bem legal, eu não conhecia essa ideia. Eles leem esse livro, né? Os filhos mais velhos, que já são com 12 anos, acho que eles têm, 10, 12 anos, eles leem. Um dia um lê, outro dia o outro lê. Os pais leem também, e conta a história, porque eles têm bebezinhos também, né? São vários filhos que esse casal tem. E eu achei bem interessante essa forma de apresentar a literatura para as crianças, né? E tá ali, porque nos meus estudos a professora sempre falava que a literatura, a leitura, ela promove também uma interação, uma conexão. A sim, criança tem uma nova visão de mundo, né? Vai sendo apresentado ali para ela através dos livros. exatamente, né? Porque eles vão conhecendo, é uma outra história. Ah, vamos ler isso aqui, vamos ler aquilo ali. Então, assim, ela tem uma história de vida dentro da família dela. E aí isso vai se expandindo, né? Aí vão chegando os livros, novas historinhas, e ela vai mudando de fase, também a própria história dela vai mudando, as percepções de uma mesma história que ela leu numa fase escolar, ou né, numa outra fase que ela vai ler, ela vai conhecer outros mundos através disso daí, né? E vai expandindo, né? Vai expandindo os conhecimentos, vai expandindo a criatividade, essa história é bem legal aí, esse exemplo que você deu, porque é uma atividade que envolve a família, né? E aí é muito legal. Ah, vamos ler junto? Vamos ler junto. E daí vai criando aquele hábito, todo mundo está envolvido, é um momento de família. Olha que legal, né? De ter um momento desse. Porque o Brasil, ele lê pouco, né? O brasileiro lê pouco. No Brasil, o consumo de livros é bem pequeno ainda. Apesar de ter aumentado nos últimos anos, a gente sabe que ainda é bem pouco. Mas eu acho que com atitudes assim a gente pode incentivar. A gente sabe que tem locais que estão implantando bibliotecas, né, em comunidades, em lugares mais remotos, para poder incentivar isso. Doação de livros. Em casa a gente sempre doa. Terminou de ler, a gente já passa para frente para outra pessoa para ajudar nessa parte também. Eu doava bastante para a biblioteca da Vila Operária. Ah, que Assim, legal. na época que as crianças, as meninas estavam na escola, né, colégio e tal. Então a gente fazia esse tipo de doação para poder incentivar outras pessoas também, né, ter mais opções de leitura. E Sim, eu gosto muito dessa parte, sabe? Eu acho que a gente pode dar uma visão melhor para a criança, né, do mundo. Porque, igual você falou, às vezes a realidade dela ali é uma, né? Então ela vai conhecer outras, viajar, igual você é uma pessoa que morou fora, né, outra realidade. E através dos livros a criança pode viajar, né? isso, exatamente, né? Ela vai. É infinito, né? É infinito. A leitura, ela te leva para vários mundos. E é muito, muito importante isso, né? A gente vê muita diferença, né? Com as crianças que a gente trabalha ali na biblioteca, com crianças e famílias que são leitoras e famílias que não são, né? Então, assim, a gente vê o desenvolvimento da criança ali, é o nosso dia a dia. Às vezes eu faço entrevista para estagiários, por exemplo, né? Para escolher os estagiários da biblioteca. E a gente percebe muita diferença, porque alguns já vêm e já foram leitores desde o berço. E outros estão descobrindo agora, chegaram na faculdade, né, precisam de um estágio e acabam caindo na biblioteca. E a gente percebe muita diferença, né? Porque no nosso trabalho Sim. a gente tem vários projetos e um deles é de contação de história.
E sempre que eu faço uma entrevista, eu peço para alguém vir trazer um texto que goste para fazer uma leitura. Então a gente percebe muita diferença dos que foram criados, né, como leitores e dos que não tiveram essa experiência, né? Sim. Mas Adriana, é sempre tempo, né? Sempre tempo de descobrir. sim, nunca é tarde. A Adriele está comentando aqui que nós também presenteamos com livros, verdade. Na família a gente criou esse hábito de presentear com livros, né? Já incentivar desde pequenas as crianças a ler. Porque hoje em dia tem uma infinidade, antigamente era mais restrito, hoje em dia tem uma infinidade de livros didáticos, livros assim, mais para o bebê mesmo, livro de plástico, para ele levar para o banho, livro de feltro. É infinitas possibilidades. Então, uma motivação para você estar incentivando é presenteando, né? O seu filho, quando você vai numa festinha também, um sobrinho, um amigo. Eu sempre apresentei também. Criança, eles podem saber. Eu tenho um afilhado, né? E ele já sabe. Aí sempre chega as festas dele, né? Eu sempre dou um outro presente também. Mas aí ele já fala, ai, a minha Dinda já vem com um livro. Então, assim, ele já entendeu. Eu tenho Mas com uma... certeza ele vai te agradecer muito no futuro, né? Porque antes era uma cultura do brasileiro, há uns anos atrás, quando eu era mais jovem, quando eu estava no ensino médio, que a gente só lia para o vestibular, né? Naquela época ali, no ensino médio, já para o vestibular. Principalmente nas escolas públicas. Na particular, nos colégios particulares, não. Tem mais um incentivo maior. Mas nas escolas públicas era bem menor esse incentivo. Então, tinha essa dificuldade, porque a gente não tinha esse hábito, pegava aquelas literaturas super complexas, então não gostava, não queria nem saber. Tanto que eu tô, esses anos atrás, uns 3 anos atrás, eu reli alguns livros que eu tinha lido para o vestibular de uma outra maneira, porque eu vi comentários, eu vi resenhas, e aquilo me abriu a vontade de entender o que eu não tinha entendido na época. Eu li por obrigação. E isso daí é muito ruim. E eu percebo também que hoje em dia, mesmo com as crianças, sabe? Muitas escolas, a escola já tem um perfil de algumas leituras que são mais obrigatórias, vão ser trabalhadas e tal. Mas tem muita escola que desde pequena a criança já está sendo treinada para vestibular. Mas aquilo, para fazer a prova do vestibular de múltipla escolha e tudo mais. E no meu ponto de vista, eu acho que se você incentivar a criança a escrever, a ser criativa, a prova dela do vestibular vai ser um espetáculo, porque ela vai conseguir Muito mais escrever, fácil. ela vai se interessar por outras leituras quando ela estiver na fase de vestibular. E ela vai saber falar de uma leitura do mundo, ela vai saber falar de resenhas que ela lê no jornal, de colunas, ela vai saber debater vários assuntos e ela vai se interessar pela leitura, né? A redação no vestibular é muito importante. Então, assim, eu vejo às vezes, sabe, acontece mais com escolas particulares, porque, ai, vamos treinar o seu filho desde já, ele vai passar no vestibular, se ele começar na nossa escola, quando ele chegar lá, ele já vai estar no vestibular. Assim, vamos treinar a criatividade, vamos deixar a criança brincar um pouco, vamos deixar ela ter essa fase, né? Eu acho que mais pra frente ela vai ter isso, ela vai ser muito criativa. Porque a literatura, a leitura desenvolve a criatividade, a imaginação, desenvolve outras coisas também. A criança compreende as emoções através dos livros, porque o personagem estava triste, né? O personagem chorou, o personagem estava feliz. Então, assim, eu tinha uma professora que ela falava assim, que a gente tem que deixar a criança pegar no livro, principalmente. Às vezes a gente tem medo de estragar o livro, né? Em casa a aluna pega, alguns ela já começou a rasgar, não, mas ela aprendeu que não pode rasgar, que é importante, ensinando aos poucos. Porque, como você falou, às vezes a criança não quer ficar sentada lendo ali. Mas se você apresenta dessa forma, que ela pode tocar, ver as figuras, as gravuras ali, você mostrar o que, que tem, exemplificar. Ó. Hoje mesmo eu estava com a aluna, o livro que ela estava olhando estava chovendo. Eu falei, olha, o cachorrinho está fugindo da chuva, está com medo. A história nem falava sobre isso, mas só para chamar a atenção dela, porque era o que ela estava enxergando, que era figura. Então, é uma maneira de recontar a história, né? De outra forma. E também as como você citou. ilustrações falam.
as ilustrações dos livros falam muito, né? E às vezes aquilo vai chamar a atenção da criança, né? Ela vai querer ver só a ilustração. E é uma maneira de ler também, porque ela está interpretando, é igual Sim, uma arte, né? exatamente. As A ilustrações leitura fazem dela, né? parte daquilo ali. Tem texto, mas o texto no livro ele combina com a ilustração, né? E a criança, enquanto ela não consegue ler o texto, ela vai pelas ilustrações, né? E isso é bem importante para eles, para esse desenvolvimento, né? Eu acho que com isso ela está desenvolvendo o senso crítico dela, porque ela, né, não, eu estou vendo de outra forma, não é como está aqui. Depois, quando ela estiver lendo realmente, né, ela vai lembrar assim, não, quando eu era pequena eu via assim, a história é assim. Os questionamentos, porque hoje em dia a população que está mais jovem agora tem muita dificuldade, que não aprendeu a ler, que não desenvolveu a leitura, não aprendeu a ler, não, me expressei errado, que não desenvolveu o hábito da leitura, tem dificuldade de expressar, né? De decidir, de tomar decisões. Por quê? Porque Exatamente. ela vai pelo que ensinaram para ela não foi pesquisar, tá certo isso? Tem outra forma de ver, tem outra forma de fazer. Ela não vai ser crítica, né? Porque falou uma coisa, ela só vai seguir aquilo. Ela não foi procurar, né? Aonde tem para eu procurar, né? Quem Tem pode me outra forma, mostrar? né? Tem outra forma? Alguém escreveu diferente sobre isso, né? E às vezes fica difícil, né? Depois, se você não tem o hábito ali de ler e de tudo mais, lá na frente você não vai querer, ah, não, isso daqui tá bom, eu concordo, e tá bom, né? Não vai pensar, não, e se eu fizesse diferente? Como é que seria? Né? Por que tem que ser assim? E aí as A Adila pessoas às lembrou. vezes nem vão perguntar, né? Ó, dificuldade de interpretação, né, Ângela? Sim, a Adila lembrou isso aí, bem, bem lembrado, né? Dificuldade de interpretação. Hoje em dia as pessoas não conseguem interpretar um post ali porque elas não leram, não aprenderam a ler, né? Não conseguem ler um trechinho ali de um post. Ela não tem paciência, porque ela não tem esse hábito da leitura. Isso, exatamente, né? Hoje a gente está na área tecnológica. Então, as coisas muito rápidas e tudo texto curto, e aí as pessoas estão sem paciência disso. Então, assim, a gente precisa voltar, né? A gente tem várias atividades lá na biblioteca e os pais gostam muito, isso fica caindo, gostam muito de levar as crianças, porque eles querem tirar desse ambiente dentro de casa só de tecnologia. Por exemplo, agora a gente está com o projeto Férias na biblioteca. Então, as escolas estão de férias e os pais querem vir para a biblioteca. E as bibliotecas estão lotadas. Todas as nossas inscrições estão lotadas. Tá todo mundo agora, né? Foi bem divulgado, tá na mídia. E a gente está com muita criança já inscrita. Que legal. E eles querem trazer, porque a gente faz uma contação de história, aí a gente faz oficinas que estão relacionadas com essas contações de histórias. E são oficinas que a gente usa todo material reciclável, que já vai mostrando para a criança, olha, a gente pode reaproveitar, vamos, né, nesse mundo que está, né, com tanto Vai desperdício agregando e tudo mais. outros valores além da leitura. Exatamente. Então ali a gente já né, contextualiza em tudo isso daí. E eles não querem sair da biblioteca, sabe? Eles querem ficar lá. Esses dias a gente recebeu uma escola e chegou um menino e ele do primeiro momento que ele pisou lá, ele assim, aonde é a passagem secreta da biblioteca? Ele assim, eu falei assim, não, mas não é aqui ainda e tal. E aí ele, não, mas toda biblioteca tem uma passagem secreta, você precisa me dizer aonde é. E ele não sossegou, sabe? Ele ouviu a história e depois ele saiu para passear ali, ficar, né? Que daí é esse momento. Vamos tocar o livro, deixa eu ver como que é. Eu posso ir lá, eu posso tocar, eu posso pegar esse livro, entendeu? Tá? Eu sou livre aqui. E aí ele foi lá e ele falava pra gente, mas eu quero a passagem secreta, eu quero a passagem secreta. Daí eu tive que falar pra ele, eu falei, olha, a passagem é secreta, eu não posso te contar. Eu falei, você precisa descobrir, porque se eu te contar, a passagem vai mudar de lugar. Então, aí ela não vai mais ficar no lugar. Então, você vai ter que descobrir. Ele quase chorou, porque ele queria a passagem secreta. Ele abria os livros, ele queria entrar lá dentro das estantes, sabe?
Foi muito engraçado. O Edilson está comentando aqui sobre um livro que ele leu. Ele deve ser desse tipo aí, né? Porque ele ficou com pena do monstro. Ah, tá. Foi o Edilson que... Ah, é verdade, ele leu Frankenstein. Eu também li Frankenstein e eu concordo com ele. Eu fico com pena do monstro. É, o Frankenstein sofreu muito. É um livro chocante, né, Edilson? E esse Então, é livro assim. foi muito engraçado. Deixa eu só contar isso aqui. A gente estava viajando, né? Nós viajamos para a Europa e o Edilson foi sentado do meu lado e eu estava lendo no meu Kindle. E eu tava super entretida na história, eu tava lendo o Frankenstein, e aí, de repente, aí o Edilson falou assim, uai, mas passa mais devagar. Eu falei, uai, mas sou eu que tô lendo, não, eu tô lendo junto com você. Aí eu falei, ai, não, Aproveitando. só me faltava. Foi muito engraçado. Quase Ai, derrubei tudo aqui. Ai, vamos lá. mas que bom, então. Leitura compartilhada também é uma forma, né? A mãe sentar do lado da criança, incentivando. Exatamente. Porque a gente sabe que tem muitas crianças que leem porque a escola incentivou, porque tem projetos importantes, tem da biblioteca, como você falou, mas o incentivo também precisa vir de casa, né? Alguém, Primeiro, se né? não, se não for os pais, uma tia, uma prima, uma madrinha, incentivar. Porque não adianta só oferecer o livro para a criança se ninguém abrir o livro, se ninguém mostrar, fazer com que ela pare uns minutinhos durante o dia para ter esses momentos de leitura, né? Que é muito importante. É. E às vezes é um momento, não precisa ser um momento longo, mas vamos dormir, vamos ler uma historinha. Todos os meus sobrinhos que vêm em casa, antes de dormir, a gente lê história. Eles já sabem já que a gente vai ler uma história. Então, assim, é um momento muito especial, muito, muito especial. Ele pode ser 15 minutos, sabe? Uma história infantil, ela é tão curtinha, mas tem tanto Sim, conteúdo, né? Então, esse momento na família é muito especial, assim. Tem que sim. ter esse. É um tempo valoroso, você não perde tempo, é um tempo de muito valor. Né? Ele faz que a leitura nesse momento, que você ressaltou aqui, antes de dormir e tal, ela faz parte da higiene do sono, preparando a criança, porque daí ela fica imaginando, ela vai sonhar com aquilo, ela vai ter uma boa noite, ela fica ansiosa para o outro dia, ela continuar a história ou outra história, criança que gosta de repetir a história, né? É um momento muito É, importante. O pai está ali, ou a mãe, ou a tia, quem for, está dedicando tempo de qualidade mesmo, sem distrações, é. concentrado ali, pertinho. É muito importante esse momento. É uma das formas de estar incentivando a criança o gosto pela leitura, né? E é um momento tão gostoso, é um momento de amor, de carinho, né? Que você tá junto ali. E a gente também, eu adoro literatura infantil, né? Eu compro muito livro infantil. E eu sempre tenho aqui para dar para qualquer um que aparecer. Ai, tem não sei o que. Tenho um presente. Eu sempre tenho um presente, porque eu vou lá na Amazon e eu compro um monte. Então, assim, nossa, tem livros lindos, tem livros que eu comprei uma vez que era para dar de presente, eu gostei tanto do livro, daí eu fui lá, comprei mais dois, que eu falei, não, um eu tenho que ter, eu tenho que já ter ele também para eu dar para outra pessoa assim que aparecer. E eu sempre tenho livros para dar de presente aqui. Que Então, assim, legal. A é Sandra está muito bom. comentando aqui que foi muito importante. Deixa eu ver se eu vejo o comentário dela aqui. Que a biblioteca pública foi um canal importantíssimo para as filhas delas criarem o hábito da leitura. Com certeza, Sandra. As minhas filhas também. Foi bibliotecas. A minha mãe tinha coleções, como eu falei, sabe? Comprava, minha mãe sempre incentivou essa coisa. Tinha muitos livros em casa e tal, e ficaram para as minhas filhas, né? Mas o que incentivou mais, eu acho que quando elas estavam na fase de alfabetização e depois na adolescência, foram as bibliotecas, com certeza. Nós temos que lutar pelas bibliotecas aí, né? Para sempre, Sim, apoiar e para agora, né, manter. sempre batalhar e prestigiar, né? Prestigiar. É o que eu falo, O aqui em dia que... Maringá é uma cidade muito privilegiada, né? Com 6 bibliotecas. Então a gente quer mais? Quer, mas a gente consegue fazer vários projetos com as 6 bibliotecas. O Edilson também falou uma coisa bem interessante aqui, ó. Penso que a criança é um espelho. Com certeza, Edilson. É o exemplo, elas copiam É, muito.
Então, se a literatura não fizer parte em algum momento do dia dela, ela fica sem referência, com certeza. Sem referência, sem senso crítico. É, É. é bem complexo, assim, sabe? A Home pode dar um exemplo já, né, no começo, de pessoas que foram fazer entrevistas e que não eram leitores, né? Estavam chegando agora nesse mundo da leitura. Dá para perceber, né, na fala, nos comentários, né, que a linguagem não é bem desenvolvida, tem problemas para isso, problemas para se expressar, sem contar nos problemas na escola, nas É. matérias, porque ela fica com dificuldade de interpretação, como a Adila ressaltou. Então, vamos apoiar, vamos presentear as crianças, nós que somos leitores, temos esse dever, né, de compartilhar isso com as outras pessoas. Então, presenteando, eu acho que é uma maneira de compartilhar e Sim. incentivar quem está E, próximo da tam- gente, né, a leitura. e também, né, Rogério, eu acho que assim, às vezes a pessoa não teve. Por exemplo, eu não fui uma pessoa que eu tive isso na minha infância. Tinha alguns livros na minha casa, mas não era uma atividade que era incentivada, que a gente tinha isso no dia a dia. E eu me tornei mais leitora ainda, né? Eu lia muito pouco na adolescência, mesmo depois que eu me formei, mesmo na faculdade, porque a faculdade de biblioteconomia, ela não, ela não traz muito esse foco, porque é muito. Bom, isso aí a gente vem de casa e tudo mais, mas é muito foco da biblioteca pública também, esse incentivo, né? E a faculdade é aquilo, você passa um turbilhão de coisas, tem que ver muita coisa e acaba não aprofundando nisso. E eu fui me tornar mais leitora ainda agora, depois que eu vim para a biblioteca pública. E então, assim, mas eu fui correr atrás do prejuízo, né? Porque como bibliotecária, eu estar lá, eu preciso saber, eu preciso conhecer o acervo, eu preciso saber o que, que eu vou indicar para as pessoas, porque os pais chegam e falam, ah, meu filho tem 3 anos, o meu filho tem 5 anos, o meu filho gosta de dinossauro, o meu filho gosta de gato, eu quero uma literatura assim, assado. Então, assim, a gente precisa conhecer o acervo, né? E, e aí eu passei a ler muito, porque eu queria correr atrás de todo esse prejuízo. E isso foi muito bom para mim, porque eu conheci muita, muita, muita coisa. Eu li muito já. Óbvio que eu tenho, né, esse gap aí, eu perdi muita coisa, mas eu corro atrás. Eu sempre tô lendo. Se eu puder, eu leio um livro infantil por dia. Porque o adulto, ele também, se ele não teve isso, aproveita hoje que você tem uma criança, ou mesmo só para você, né? Comece com a literatura infantil, se você não teve o Que hábito é ainda. Não vai, maravilhosa, né? Tem uma que é gama excelente. maravilhosa. Até E a aí Zuleika, você vai. Ah, a Zuleika está comentando aqui, coleção de livros de Monteiro Lobato, né? Relembra muito a infância da gente. Desculpa te interromper, Rony. não, pode. Não, pode falar da Zoe. Nossa, E ela é leitora, assim, voraz. que legal. É muito bom a gente saber que tem pessoas, né? A gente sabe que tem pessoas que leem, assim como tem os que ainda precisam ser incentivados, né? Eu acho muito legal, É. vocês têm aqui em Maringá, a gente pode falar, não sei, deve ter pessoas de outros estados assistindo a gente. Você falou desses projetos, né, que se iniciaram agora nas férias. É só nas férias ou nos outros meses tem alguma coisa também? Então, a gente faz o ano todo, a gente faz. É que nas férias é mais intenso, né? Porque as crianças estão de férias, não tem para ir, ou os pais querem alguma Ocupação, né? atividade e a gente acaba intensificando, né? Mas é direto, o ano todo a gente tem na biblioteca. Então, assim, se você tem um filho, chega na biblioteca, eu queria ouvir uma história. A gente vai contar uma história para você, a gente vai desenvolver uma atividade com você, qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Porque Não a precisa ser biblioteca. agendado, né? Não, chega lá e fala, eu queria ouvir uma história. A gente tem vários estagiários, todos os estagiários, eles têm várias histórias, são eles que desenvolvem a parte cultural dentro da biblioteca. E então, assim, eles têm várias histórias para contar a qualquer momento que você chegar. Então, se você, eu quero ir com um grupo de amigos, vamos lá, a gente vai fazer. Não, eu vim aqui sozinho, venho todo dia. Todo dia a gente conta a história para as crianças que vão lá com os pais. A gente brinca, dependendo da idade. Eles querem brincar, a gente deixa fantasia, eles se vestem, eles brincam, né? Tem jogos na biblioteca, os jogos são importantes também.
Também, E a muito gente vai, importante. então a gente tem um conjunto de coisas, né, de atividades que a gente faz, desenvolve com eles lá. Então, assim, é só chegar. Gente, a biblioteca está aqui, ela é pública, a gente mantém com os nossos impostos e a gente tem que aproveitar isso, né? Esse bem que está ali e nós somos os mediadores, né? Todos nós da biblioteca somos mediadores da informação, mediador da leitura. E a gente quer envolver as pessoas. A biblioteca ela não é o livro ele é um meio, mas a biblioteca é formada por pessoas, né? Porque se o livro estiver lá guardado, sem ele ter o leitor, ele, ele, ele não tem vida. Então nós precisamos das pessoas, a gente quer trabalhar com as pessoas, a gente quer mostrar isso. Porque, como diz, a gente tem 5 leis da biblioteconomia, de um bibliotecário Ranganatha, era um indiano, e dentre essas cinco leis tem, para cada leitor tem seu livro, e para cada livro tem o seu leitor. Então, Legal. então ele está lá te esperando. Com certeza. É um mundo assim fascinante. Quando eu chego lá, eu não sei o que escolher, porque tem tanta coisa, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem gente que gosta de ficção científica, de terror, gosta de Vários aventura, gêneros. né? Vários gêneros. Tem gente que já gosta mais de histórias dos clássicos. Então, assim, tem É, tudo, né? Para cada gosto. tem. E você recomendaria o quê para iniciar com uma criança? Que tipo de leitura, que tipo de literatura? Olha, a gente tem vários livrinhos da Mari França e Eliardo França que são para bebês mesmo, assim, sabe? Eles são muito fofos e eles saem muito na biblioteca. E tem os livrinhos do Todd Parr também, que são lindos, coloridos, as crianças amam demais. E Legal. eu super recomendo esses dois autores aí para o início, né? Tem vários, né? Tem outros assim, mas Sim. que me veio agora assim e que sai Os que mais muito na chamam a biblioteca. atenção, eu acho assim, né? O Os que mais assim não procurados, para na biblioteca, não para, né? Esses os mais dois procurados. para crianças bem pequenas, né? Eles saem muito, muito, E muito. aí, conforme a idade vai aumentando, quais que você acha que tem uma saída Tem melhor? os clássicos infantis, tem Ana Maria Machado, tem a Ruth Rocha, Ruth mas Rocha, né? tem Roger Mello, tem André Neves, tem. Nossa, tem. Nossa, quem mais? Meu Deus, são tantos autores que aí na hora de falar a gente se perde. Mas Não, assim, mas são coisas. já deu para ter Tem uma introdução. Ziraldo, tem. Geral. Sabe, tem. O pessoal ama aí o Diário de um Banana, né? Crianças de 8 10 anos adoram o Diário de um Banana. Ah, então, assim, é bem vasto, né? Eu acho que só no acervo infantil, só na Biblioteca Centro, deve ter em torno de 12 mil livros. Nossa, E bastante. é. Então, assim, ó, é um mundo Então, a ser explorado, né? Só falta os é um pais mundo. Assim, irem lá, e, e, né? e também a gente está com um acervo muito atualizado, né? Então, você quer falar qualquer assunto com seu filho, você consegue falar através dos livros, né? Tem pais que não sabem falar sobre morte, aconteceu muito durante a Covid. Sim. Tem vários livros que falam sobre isso, inclusive eu perdi um primo, né, de Covid logo no começo, e ele tinha uma netinha, né, tem a minha priminha, e aí eu dei um livrinho para ela do Todd Parr. E, e eu só cheguei, dei o livro, ela não sabia ler, e eu comecei a ler no dia que eu dei e tal, e depois ela queria ler esse livro todo dia, todo dia, todo dia, e ela decorou o livro, daí ela foi ler para a professora dela, porque ela já sabia toda a história, mas ela ainda não sabia ler. Aí a minha prima Nossa. falou que ela foi ler e hoje em dia diz que ela fala que esse livro fui eu que dei, que a tia Romy que deu, e que ela fala que fala da dor do vovô. E ninguém falou isso para ela. Ninguém falou. E o livro ele não é explícito sobre isso. Mas ela leu tanto, a menina tem 5 anos. Nossa, incrível, né?
É o que eu falei, incrível, vai entendeu? desenvolvendo ali as emoções, a criança vai compreendendo melhor. A aluna não tem É, maturidade, a aluna não tem nem 2 anos para saber o que é é, triste, o que é alegre. E ela já viu o cachorrinho, ela falou que ele estava triste. é. Assim, só de a gente comentar nas historinhas e mostrar para ela, vai ficando gravado aquilo. É. Então é uma maneira da criança Tem. se Você desenvolver. falou aí do cachorrinho, tem. É bem engraçadinho a história do Pum, o cachorrinho Pum. Quem soltou o Pum, soltaram o Pum na escola. É uma coleção linda que eles adoram também. E é muito divertida. Eu tenho aqui em casa e eu me divirto com o Pum. São maneiras divertidas de abordar alguns temas, né? Temas que às Isso, vezes para os pais exatamente. pode ser difícil. Às vezes violência, né, infantil, abusos. Então nós Abuso. temos livros sobre isso também, né? Tem muitos pais procurando, querendo trazer isso daí, e diversidades, né? Sim. Racismo e tem A muito, inclusão, né? muito Muita a coisa. inclusão, né? A biblioteca tá cheia, livros lindos, maravilhosos, histórias lindas, lindas, lindas. E a gente tem Então, clássicos, tem Tolstói para criança, para ai, infantil, né? A gente fala criança, não é livro para criança, são livros infantis, porque infantis, o né? adulto, o Se adulto, ele apaixona. vai se apaixonar por aquilo ali. E tem muita coisa que você fala, meu Deus, essa história aqui, você lê, você fala, não é para criança isso aqui. Não é, você vai ler o livro do Tolstói ali que tá no infantil, você fala, cara, eu nunca pensei nisso, como? E, tipo, num livro de 20 páginas, cheio de ilustração, o cara te dá uma lição que você fala, nossa, é, é muito forte. É uma maneira de apresentar valores para as crianças também, né? Então, assim, se você está com É, dificuldade com o seu filho, de ter um papo, de abordar algum tema, a literatura vai ajudar e ainda vai ajudar o seu filho a se desenvolver em outras áreas também, né? A concentração, a coordenação, a imaginação, né? A é, linguagem, a leitura mais para frente, quando ele tiver, né, já alfabetizado também. Então, assim, é inúmeros benefícios, é tudo de bom incentivar a é. leitura. É isso aí. Daí, e aí todo mundo fala, ah, o jovem não lê, o jovem não lê, né? Ele teria que ter essa fase aí, só que tem uma fase na adolescência que às vezes eles estão mudando, leem um pouco menos e tal. Mas a gente tenta, a gente recebe grupos de adolescentes também na biblioteca. O que a gente faz? A gente faz roda de leitura, a gente traz essa literatura infantil que eles conseguem ler em 10 minutos e depois a gente senta e abre e vamos conversar sobre o livro que você leu. Esses dias a gente pegou, e um desses livros aí que eu falei do Todd Parker é para criança, né, de 5 anos, 4 anos, tá? Um dos adolescentes pegou esse livro, que era o livro do sentimento. E ele foi o último a falar. E todo mundo já tinha falado, então, tipo, já tinha tido uns 40 minutos de discussão, e a gente conseguiu ainda ter mais uns 40 minutos com um livro que a gente indica para criança de 5 anos. Então, assim, o jovem pegou aquele livro e eles queriam tanto falar de sentimento e rendeu muito, assim. Mas então, por quê? Porque lá na infância ele não deve ter tido apresentado para ele os sentimentos dessa forma. Então ele compreendeu, porque É, a criança ela tem uma dificuldade, ela só vai compreender mais para frente sobre os sentimentos, as emoções, né? Conforme ela vai se desenvolvendo. Mas se isso não é introduzido, não é explicado, exemplificado para ela, ela fica com essa dificuldade até a vida adulta. Então, talvez ele é. se identificou por isso. Pode ser que não, mas pode ser porque ele gostou Sim, realmente, mas pode ser também, sim, né? sim. É, foi bem interessante, assim, sabe? Fiquei, eu falei, nossa, e eles queriam falar, eles queriam, todo mundo quis falar do sentimento que tinha, o sentimento Roda de com a conversa é família. a melhor forma, É, né? então, e aí a gente faz. E na biblioteca, já falando em roda de conversa, a gente tem clube de leitura, né? É um clube de leitura, daí é para adulto, né? Mas é um clube de leitura que já existe há 16 anos aqui em Maringá, né? Na biblioteca. E é um clube bem resistente, porque é uma turma, né, que manteve esse clube vivo até hoje. Então, assim, né, quem gostar de ler e quiser participar do clube da biblioteca, funciona aos sábados, no período da manhã, às 9h30, a gente fica mais ou menos até meio-dia.
E a gente sempre divulga a nossa agenda nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura. E quem quiser ler o livro e vir para discutir, mas se não leu, quiser vir para conhecer o clube, tá convidado também. Não é obrigatória a leitura. Obrigatória é só para nós lá da biblioteca. Muito interessante isso aí. E olha, muitos livros que eu fiquei com vontade de ler e outros que eu reli, como eu te falei, foi por isso, porque eu sigo um cara no Instagram que ele fala, ele dá uma exemplificada do livro, mas de uma maneira bem divertida. Ele conta uma história para contar a história do livro. Mas ele usa assim outros personagens e tal. E no final ele fala, é tal livro e tal, leia para você saber o final. Tipo assim, ele deixa um suspensezinho. Então, assim, me deu vontade, foi quando eu li e reli alguns clássicos que eu tinha lido pro vestibular, por exemplo. Então, assim, mesmo que você não leu, como você disse, só de ouvir vai te despertar a curiosidade de conhecer, de ter a sua opinião também sobre o livro. Exatamente, né? Porque daí você vai lá, você ouviu a opinião de todo mundo e eu, né? Eu também quero saber. Exatamente, né? Um gostou, o outro não gostou. Então, e eu? E agora? Como eu fico? Eu gostei, eu não gostei, eu vou querer ler, eu não vou querer ler. Então, mas a gente tem lá funcionando a Biblioteca Centro. A Biblioteca do Parque das Palmeiras também está começando um clube de leitura lá. Então, bem muito importante. E Maringá tem vários, né, também, não só na biblioteca, mas tem vários clubes que né, estão aí de portas abertas. É muito legal, porque além da leitura, ali a gente também faz amizade, né? A Sandra, que está aí, que já comentou, a Sandra é do nosso clube de leitura, ela já era da biblioteca e veio para o clube e faz parte lá, é muito legal. A gente se diverte, a gente faz amizade, interação. Durante a pandemia foi um conforto para a gente fez online, não paramos no primeiro mês só, quando deu a pandemia, né? Fechou tudo e tal, daí ninguém sabia, não existia esses online, não existia nada, né? Daí começou todo mundo fazer live, todo mundo não sei o quê. Vamos para o clube também, e a gente manteve o clube durante a pandemia totalmente online, 2 anos, e foi bastante confortante para a gente. Tá ali discutindo ali, sabe? E também apoiando um ao outro, né? Nas dores da pandemia e tudo mais. É um acolhimento, né? Um aconchego, né? Isso, bem poder isso. Poder dividir o seu conhecimento e ainda discutir com outras pessoas, né? Discutir de uma maneira boa, né? Discutir não. Sim, se expressar, né? Abordar. Isso, a palavra correta seria isso. Mas, homem, eu acho que já está. Nós estamos com 8h20 já. Nossa! Se deixar, a gente fala, né? Eu falo de leitura, de biblioteca, eu falo a noite inteira. Não que eu falei tanto. Mas olha, eu aprendi muito com você, descobri outras coisas e foi muito interessante saber um pouquinho mais sobre esse tema que eu gosto tanto, que é literatura, que é leitura, que é conhecer os projetos de Maringá, da biblioteca, o seu trabalho. E incentivar, vamos compartilhar, incentivar para as pessoas presentearem mais livros, incentivarem a leitura, contar histórias. Mas não tem uma maneira de contar, não precisa contar bonito. Uma dica que eu deixo é uma caixa secreta, a gente chama, um trabalho que a gente fez para a faculdade. Você coloca alguns itens que tenha na história, que você possa exemplificar a história que você vai contar para a criança, para te ajudar, se você tem essa dificuldade de contar histórias, né? A Home trabalha com pessoas que já fazem isso, né? Que já é um hábito para eles, é muito mais fácil. Mas para os pais, para as pessoas que estão iniciando nessa fase de introduzir a leitura, ter esse apoio, eu acho que ajuda bastante, né? Não ficar só aquela coisa estática ali, lendo o livro para a criança, que a criança, se ela não tem esse hábito, se ela não viu o pai ler, a mãe ler, se ela não acompanhou isso, ela vai achar chato, né? Dependendo da história. Então, se você cria um clima, vamos dizer assim, né? Apresentando uma caixa, uma fantasia, vestindo a criança, vai introduzindo a leitura de uma forma mais lúdica, né? A Home pode dar mais exemplos de como introduzir a leitura. Não, eu acho que é isso aí mesmo, sabe? É estar ali junto, deixa os livros ao redor, né? Pega vai lendo, lê você, aí chama a criança. Se a criança não quiser, também não força, não precisa forçar.
deixa ela ir descobrindo os livros, né? Que, se ela quiser, se for pequena ainda, vai rasgar, compra um livrinho que rasgue naquele momento que não tem, depois você vai explicando, mas deixa ela tocar o livro, deixa ela ter contato com aquilo, né? E ali ela vai se desenvolvendo nessa leitura aí. E, então, assim, são coisas muito simples, né, de fazer. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu comprei livros para a aluna que a gente foi viajar para distrair ela no avião. Eu paguei R$ 2. Então. R$ 2. Super colorido, lindo. Ela não rasgou. Ela não rasgou ainda, porque ela já veio desse né, de tocar os livros. Mas assim, é um livro que pode rasgar. Você pode deixar a criança rasgar. É tão baratinho. Então, e depois você vai explicando, né? Daí você vai investindo, ó, não dá para rasgar, senão estraga, não sei o quê, vamos ler a historinha. E vai introduzindo aquilo, e faz todo dia, sabe? É 5 minutos, passa 10 minutos, passa 15 minutos, e aquilo vai acontecendo naturalmente, né? E é muito importante, gente, e não precisa comprar, sabe? A biblioteca tá ali para fazer o cadastro, para você ir lá, pegar o livro, levar para casa, fazer a experiência. Nós estamos lá para ajudar, pede dicas, veja como a gente faz, participem dos programas da biblioteca, que vocês vão, né, ver as contações de histórias. Tem várias contações de histórias, nossa, tem no YouTube da Secretaria de Cultura, tem no Instagram várias contações de histórias nossas. Sabe, não sabe contar ainda? Pega uma contação dessa que está online, assiste com a criança, né, no celular, depois você vai buscar o livrinho, vai levar ela para conhecer a biblioteca e começa a introduzir esse mundo, né? E vai aos pouquinhos, é um passeio legal, você chega lá, a gente vai estar trabalhando com isso, a gente vai estar ali em contato com essa criança, vai estar acolhendo os pais, as crianças, né, e trazendo tudo isso daí. Então tem um lugar que é de graça em termos, que a gente paga por isso com os impostos. Né? A gente já pagou por isso. Então tem um trabalho. Mas você não vai ter que disponibilizar esse dinheiro agora, né? Já está Exatamente, pago. Já está ali, porque o imposto a gente vai pagar, né? Então, assim, tá ali, tá, as portas estão abertas e é só entrar. Né? É só entrar e buscar, e emprestar o livro, e leva para casa e se divirta. E, né, é uma diversão que traz um benefício gigantesco. Sim, fica a dica então, tá? Para as férias que ainda tá aí, um passeio diferente, já introduzir o hábito da leitura na criança dessa forma, ela sentindo né, o contato com os livros, a curiosidade de aprender. Igual a Roma falou, você não precisa comprar, né? E depois vai introduzindo assim, diário, o hábito diário. Eu lembro aí de uma coisa, uma palestra uma vez que eu assisti, o palestrante falou que para a gente criar o hábito da leitura, a gente precisa estabelecer não 10 páginas, como muita gente fala, mas 5 minutos. Não leia mais que 5, se você não gosta de ler. Porque daí você vai criar interesse. No outro dia você vai estar lendo meia hora assim, sem, né? Já cheguei a ler um livro inteiro num dia, assim, um livro curtinho, rápido, porque estava tão gostoso o tema. Então, assim, comece com um pouquinho, 5 minutos. Quem não tem 5 minutos para ler para a criança, né? Para já criar nela esse interesse. Né? E é isso. E quem não ainda tem isso, vai para a biblioteca, vai ouvir a historinha lá, vai ouvir a historinha e gostar, e depois você consegue fazer em casa, é certeza. Você vai se apaixonar, com certeza. Vão se apaixonar. Ai. Mas olha, Romy, eu agradeço, tá, a sua presença aqui, agradeço esse bate-papo tão descontraído, aprendi muito, novas coisas, e eu vou deixar uma dica para você agora. Cria uma passagem secreta. Essa passagem secreta já tá nos planos já, vou criar, porque assim, não tem mais jeito, tem que criar. Nem que for de papelão, assim, sabe? Só pra abrir a portinha. Sim. A gente já criou tanta coisa lá, agora vai ter que ter a passagem secreta. Então não vai ter. Eu acho que ele saiu de lá frustrado porque não tinha passagem secreta. Né?
Ai, vou ter que ir, então. Assim. Rogério, eu também quero te agradecer muito. Eu separei aqui uns livros, eu acho muito interessante essa coleção aqui, que é do Pulo do Gato, sabe? Eu tenho dois aqui para mostrar, que os Dias e os Livros são palestras de professores, pessoas ligadas à educação, que falam sobre leitura, sobre livros, sobre infância e leitura. Tem esse aqui, Os Dias e os Livros. Esse aqui é muito legal, Ler, Brincar, Tecer e Cantar. Tá? São experiências muito lindas, que vale a pena, qualquer contador de histórias. A gente já estudou, já fiz estudos com os estagiários na biblioteca com essa coleção. Paulo Freire, né? Sempre. Que temos que ter. E esse livro aqui também é muito interessante, que é Como um Romance, do Daniel Peniak. E ele fala dos direitos dos leitores. Então é bem legal para a gente ler, para a gente entender. A gente tem até o direito de não ler. Mas legal. É melhor ler. Me manda foto desses livros que depois eu posto nos stories, né? Para o pessoal poder procurar para conhecer. Eu também fiquei interessada, quero ler, eu não conheço nenhum deles. Ah, que legal, eu super indico. E agradecer também, né, ao pessoal que participou aí. Eu vi o Claudinho, que estudou comigo, fez faculdade comigo. O Raman, que é da Biblioteca de Toledo, está fazendo um trabalho incrível lá. Super jovem, viu Elísio, viu o Edilson, a Leila, a Adila, o Michael, a Vanessa, a Eliane, viu o pessoal entrando aí. Obrigada, né, pelo apoio. Nossa, vi tanta... A Paty, uma amiga minha de infância, que é professora, que é também lá de Toledo. Então, assim, vi muita gente entrando aí. Que legal, né, que vieram, participaram aí. E muito obrigada, né? Foi um prazer estar aqui, te conhecer aqui e saber do seu trabalho também. Parabéns, né, pelo seu trabalho, por essa iniciativa. Muito legal. E as bibliotecas estão ali, tá? Eu quero te ver lá pra gente fazer projetos juntos. Venha participar, traga aluna, né? Vou levar para conhecer. Foi um prazer. Precisando de qualquer coisa, olha lá, a Marcela ali também, que é lá de Toledo, filha da minha amiga. Nossa, tá todo mundo ligado, que legal. Que legal. Ai, nossa, eu tô na live, olha que legal. E a gente pode voltar num outro bate-papo daí para leitura para pais também, né? Para os adultos, né? Para esse momento que é tão importante, que leitura é bom para todo mundo, né? Para as crianças eu gostaria de falar para incentivar, né? Porque eu estou com um projeto de colônia de férias, né? De disponibilizar dicas para os pais. Então, essa é uma dica de leitura também. Mas a gente pode voltar num outro momento para falar de literatura, de leitura para os adultos, né? Tá. Vamos marcar sim. Quando você precisar, né? Tô aí à disposição sempre. Eu amo meu trabalho, eu amo estar aqui e eu abraço tudo. Tô junto, tá? Muito obrigada e parabéns, viu? Aqui é ajudar, né? Pais a terem uma maternidade, pais, mães a terem uma educação dos filhos, assim, uma maternidade mais leve, mais respeitosa. Então, para isso a gente precisa de ler, né? E incentivar as crianças a lerem também, para desenvolver tudo, né? Como um todo. Mas olha, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, tá? Se a Romy quiser se despedir agora. Ai, sim, muito obrigada, gente. Um beijão para todo mundo aí. Foi muito legal ver todo mundo aí. E foi muito legal bater esse papo aqui sobre leitura e, né, que faz parte do meu dia a dia. E eu gosto muito. Foi uma oportunidade muito, muito bacana. E, assim, um convite que saiu. Ai, vamos fazer. Então, vamos fazer quando amanhã. Então, ela aceitou tão rápido, foi super rápido, assim, a gente já decidiu. Teve os percalços, né? Faz a data errada. A gente corrigiu, deu tudo. A gente, no fim, tudo deu certo, né? Que bom. Foi ótimo. Um beijão para vocês. Obrigada. Me senti muito bem compartilhando isso aqui com você. Você transmite uma alegria. Foi ótimo, obrigada. Tá? Você gente, também. Obrigada pelo apoio, tá? Um beijo e até uma próxima, tá? Tchau, obrigada. Vou tentar salvar para quem não conseguiu assistir.
Ah, então tá. Salva aí. Obrigada. Tchau. Nada. Tchau.